Muito bem, estamos de volta depois de algum tempo e hoje nós falaremos sobre o terceiro capítulo da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Você deve ler esse capítulo de número 3 da seguinte maneira. Paulo dando talvez o que seja o melhor conselho de todos para Timóteo. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você exerce uma posição de liderança e você não tem tanta experiência assim, muitas pessoas mesmo se aproximarão de você tentando te ajudar. E isso é bom, isso é válido. Mas o fato é que depois que você coloca uma pessoa para exercer um cargo determinado no seu ministério, você não tem mais como tirá-lo. Ou pelo menos é no mínimo constrangedor você chegar para uma pessoa e falar assim, você é líder disso agora. Depois de algum tempo você vê que ela não frutificou tanto que você esperava. Daí você vai chegar para ela e falar assim, sai que agora eu estou colocando outro porque você não deu conta. É constrangedor isso, sabe? Então o que Paulo está fazendo é o seguinte, Timóteo, muitas pessoas vão querer te ajudar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se é para você colocar pessoas para exercerem posições de liderança no seu ministério, veja para que elas tenham as características que eu vou dizer aqui para você. Então no versículo 2 ele começa a dar uma série de características, que é marido de uma mulher só, sensato, moderado, não entrega ao vinho, e dá uma série de listas ali que, se fosse eu, com certeza não exerceria ministério. Deixa pra lá. Dentre tantas coisas, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim a Timóteo, se você quer uma pessoa para te ajudar, olha para dentro da casa dela. Porque se ela não está conseguindo governar bem nem a sua própria casa, como é que ela vai te ajudar aí na igreja? Como é que ele vai liderar o povo de Deus? Portanto, Timóteo, escolha pessoas para te ajudar. Você não consegue fazer tudo sozinho. Mas como é que é? Quais são os critérios, os pré-requisitos? Quais são as características que essa pessoa deve possuir? Estão nos primeiros versículos. Mas existe uma coisa que para mim, é a mais interessante de todas deste capítulo, é que está no versículo de número 7, quando ele diz o seguinte, Timóteo, principalmente, dentre todas essas coisas que eu citei nos versículos anteriores, uma coisa eu digo para você, essa pessoa deve ter boa reputação, porque senão ela perde o crédito. Ela pode pregar bem, ela pode falar bem, ela pode ter um discurso legal, ela pode chorar na hora da pregação, ela pode ter boa vontade e querer motivar todo mundo, mas se ela não tiver uma boa reputação perante os de fora da igreja, ela perde o descrédito e acaba difamando o nome de Cristo. É a historinha da criança que chega para o pastor e diz o seguinte, pastor, por favor, deixa a gente vir morar na igreja. E o pastor pergunta, mas por que, meu filho? Como assim vocês morarem na igreja? Não, é porque meu pai, quando entra aqui, ele fica tão bonzinho. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. O que os outros dizem sobre essa pessoa que você vai colocar sob sua liderança? Agora o versículo de número 13, ele traz uma coisa que nós deixamos passar desapercebido, que é o seguinte, ele fala assim, aqueles que servirem bem, eles alcançarão uma posição elevada na fé em Jesus Cristo. O que isso está querendo dizer? Porque quando nós lemos, nós temos a tendência de parar em posição elevada. Então nós falamos assim, aqueles que servirem bem alcançarão uma posição elevada. Mas o texto continua dizendo que é uma posição elevada na fé em Jesus Cristo. Eu acredito que aqueles que exercem um ministério de liderança, aqueles que exercem um ministério de serviço, aquele que exerce um ministério, ou qualquer que seja o ministério na igreja, quanto mais ele
faz bem aquilo que ele foi chamado para fazer, mais ele alcança fé em Jesus Cristo. Não é que por mais que eu sirva, quanto mais tempo e melhor eu servir, mais posição eu vou ter na minha igreja. Não é isso que está querendo dizer. Porque existem pessoas que infelizmente fazem para conseguir posição na igreja. Eu trabalho com as crianças porque criança é o estágio para eu conseguir trabalhar com os adolescentes. E se eu trabalhar bem com os adolescentes, é um estágio para ver se eu consigo trabalhar com os irmãos e daí sim assumir uma igreja. E não é isso que está querendo dizer aí. Porque se você foi chamado para servir em determinado local e aquele é seu ministério, talvez você fique só ali. O que existem de pessoas que enterram o seu ministério porque foram chamados para trabalhar com os adolescentes e o trabalho dá tão certo que o pastor maior chega agora vai dirigir uma igreja. Isso mata o cara. Porque é o ministério dele. E quanto mais ele exerce o ministério dele, mais posição na fé em Jesus Cristo ele alcança. E isso é muito sutil, porque nós temos a tendência de acreditar que o nosso ministério é um estágio para conseguir algo maior. Mas talvez o maior de Deus para a sua vida seja você continuar exercendo o seu ministério. Porque quanto mais você servir nesse ministério, mais posição na fé em Jesus Cristo você alcançará. Quero concluir o capítulo 3 inspirando você ao que Paulo relata no versículo de número 15. Se eu demorar para ir ver vocês, eu espero que você saiba como as pessoas devem agir na igreja, que é o corpo do Deus vivo. Paulo nos inspira o seguinte, ainda que não haja ninguém supervisionando as suas atitudes, ainda que não haja nenhum chefe, nenhum líder, nenhum maioral supervisionando aquilo que você faz diariamente no corpo de Cristo, ainda aqui, você precisa saber como deve agir um cristão no corpo. Você precisa saber como devem agir as pessoas que carregam consigo o título de cristão. Como você deve agir na igreja, como você deve agir na sua escola, como você deve agir no seu serviço. Tudo isso está relatado na Bíblia Sagrada. Quanto mais você ler a Bíblia Sagrada, mais você saberá responder às situações do seu dia a dia. Pense nisso e que Deus continue te abençoando.